Corrigindo agora a parte de ciências aqui da prova do IF de Farroupilha. Não teremos nada demais de novo. Questão de número 33. O Endurance é uma categoria de corrida automobilística, cujo vencedor é aquele que percorre o maior número de voltas dentro de um determinado tempo. Ou seja, o piloto que percorrer mais voltas dentro do tempo fixo é considerado vencedor. Observe essas características em uma corrida de Endurance de 5 horas. O vencedor conclui uma corrida com média de 100 km por hora. Sabe-se que a pista onde foi realizada possui 20 km de distância. Quantas voltas o vencedor da corrida deu? Olha só, se ele está correndo a 100 km por hora, isso significa dizer que em uma hora ele percorreu 100 km. Se ele fez essa mesma velocidade durante 5 horas, eu vou ter 100 km vezes 5. Isso daqui vai me dar 500 km. Então eu sei que em 5 horas ele percorreu 500 km. Eu sei ainda que a pista ela possui 20 km de extensão. Então é só eu pegar 50, dividir por 20 para saber quantas voltas de 20 cabem dentro de 50. Aqui eu poderia simplesmente cortar um zero para ficar mais fácil para mim, né? E pegar 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1, desce o zero, 10 dividido por 2, 5. Então são 25 voltas no total que esse motorista deu, né? Nossa querida letra B. Nem muito demais, né? Pegamos a velocidade, multiplicamos pela quantidade de tempo e pegamos essa distância que foi o total percorrido por ele e dividimos pela quantidade de quilômetros de uma volta. Chegamos no resultado de 25 voltas. Show! Em uma viagem, um motociclista passou um grande apuro. Ele estava andando em sua moto tranquilamente, a velocidade constante. Isso aqui é importante, ó, velocidade constante. Quando, de repente, um animal cruzou a pista. No susto, sua reação foi frear e, por sorte, ele conseguiu parar antes de bater no animal que cruzou a pista. Dividindo a experiência desse motorista em duas etapas, sendo T1 o período em que estava passeando tranquilamente e T2 o período de tempo de reação após o susto. Pode-se afirmar que a aceleração em T1 era maior do que zero. Ora, se a velocidade dele era constante, isso significa dizer que a aceleração dele em T1 é igual a zero. Porque se a velocidade é constante, não existe alteração na velocidade, logo a minha aceleração é nula. A aceleração em T1 era menor do que zero, também não. A aceleração é nula, a aceleração é igual a zero. A aceleração em T2 é igual a zero? Não. T2 vai ter uma aceleração menor do que zero, ou seja, vai ter uma aceleração negativa, porque ele viu o animal e freou. Então a sua velocidade vai perder, né? Vai perder módulo. Logo, essa aceleração em T2 é menor do que zero. A nossa letra C também já descartamos. Descartamos a letra C. A aceleração em T2 e T1 tem o mesmo valor? Também não, porque a aceleração em T1 era zero, a aceleração em T2 com certeza é negativa, né? Botei menor do que zero para mostrar que ela era negativa e logo eles não têm o mesmo valor. Só sobra para a gente letra E, que vai dizer que a aceleração em T1 é igual a zero. Perfeito. Se a velocidade é constante, a aceleração em T1 é igual a zero. Questão de número 35. A estrutura da planta que tem a mesma função do sistema esquelético do sistema humano é... A gente tem que pensar que a função do sistema esquelético humano é dar sustentação para o nosso corpo. Afinal, sem o nosso osso a gente não conseguiria ficar em pé, não haveria sustentação para os nossos músculos. Então, o que dá sustentação para uma árvore? Vamos dizer assim, a sustentação da árvore está toda no caule. Então, logo, 35, letra A. O dióxido de carbono, representado pela forma CO2, é formado respectivamente de um átomo e duas moléculas? Não. Eu tenho, dentro do CO2, eu tenho uma molécula, que de fato é o CO2, então é uma molécula, e são um átomo de carbono, então é um carbono, e dois átomos de oxigênio. Então, essa daqui de ser duas moléculas não é uma molécula só. Dois átomos e duas moléculas? Também não, não é duas moléculas. O oxigênio representa uma molécula só. Três átomos sendo um de carbono e um de oxigênio? Sim, perfeito. É essa daqui. Tem três átomos, um carbono, dois oxigênios. Três moléculas não.
um átomo também. Já vimos que não. Um dos maiores representantes do MMA capixaba do mundo todo, Eric Silva, de 38 anos, confirmou ao GE que pendurou as luvas e o motivo de aposentadoria tem a ver com a saúde. O agora ex-atleta sofreu um infarto em junho de 2021. Desde então decidiu encerrar a carreira e agora atua no mercado financeiro. O infarto é uma doença que ataca um órgão do sistema. O infarto é uma doença que acarreta o coração. O coração ele não aguenta, né? Ele sofre ali uma pane. Então, se é coração, o coração não faz parte do sistema digestório. O digestório é intestino. Esqueléticos são os nossos ossos, então também não é. Muscular não tem a ver com nossos músculos, embora o coração seja um músculo, não faz parte do sistema muscular. Sistema muscular é outra coisa. Sistema circulatório, perfeito. É o coração que está dentro do sistema circulatório, porque ele faz a circulação do sangue. Para quem não sabe, o nosso coração é uma enorme bomba de sangue. Então isso a gente chama de sistema circulatório, porque ele faz o sangue circular, né, levando oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo, e depois ele pega o gás carbônico, devolve para o pulmão. É um rolê danado, não sei nem porque que eu falei isso. Sistema nervoso são os nossos nervos, então também não tem a ver. Nosso gabarito, letra D. As aves de rapina são conhecidas pela sua eficácia na caça às presas, que diferencia das espécies das outras aves. São seus bicos curvos e pontiagudos, próprios para dilacerar suas presas, além de garras fortes e visão de longo alcance. Considere que uma ave de rapina conseguiu predar um peixe herbívoro. E aqui está uma informação que pode até não parecer, mas é importante. Nesse contexto, a ave pode ser considerada, dentro da cadeia alimentar, como um animal secundário. Por quê? Ela está comendo um peixe que ele é herbívoro. O que significa dizer que ele é herbívoro? Significa dizer que ele come somente plantas. Então, por exemplo, o hipopótamo ele é herbívoro porque ele não come outros animais. Todos os animais que comem apenas plantas são animais herbívoros. Não tem como ser um consumidor terciário, porque ele teria que comer animais que comem outros animais. Então, essa opção está descartada. Um parasita, não vou nem explicar. Realmente essa daqui está muito falsa. A ave não é um parasita. Um consumidor primário, não. O consumidor primário é aquele que é de fato herbívoro. Então, quem come um consumidor primário é um secundário, quem come um secundário é um terciário e por aí em diante. Um produtor não faz nem muito sentido. Vamos lá. Questão de número 39. Em ordem decrescente, maior para maior, o estudo dos seres humanos pode ser ordenado da seguinte forma. Dentre essas opções que ele me deu aqui, o órgão é o maior. Órgão com certeza é o maior. Então, nessa brincadeira aqui, eu já descartaria B e C, porque uma célula não é maior do que um órgão. E quem é maior depois do órgão é a célula. A célula é um componente com várias coisas, né? Então aqui eu já descarto a nossa letra D. Depois da célula nós temos a molécula. Então, célula, molécula. Daqui eu já descartei a nossa letra A. Depois da molécula eu tenho o átomo. Então, órgão é o maior de todos, é o coração, é o rim. Célula é uma pequena parte do nosso corpo onde vai ter núcleo, mitocôndria, né? Aquelas partes que você já deve ter estudado. Molécula é o que a gente já tinha visto anteriormente, tipo CO2, ele é uma molécula, e o carbono ele é um átomo presente dentro da molécula. Então, a ordem aqui é a nossa querida letra E. 40. Uma vez resguardo, o peixe palhaço torna-se efetivamente um prolongamento da anemoma. É mais uma camada defensiva como nos peixes comedores de anemomas. Que é bom para o peixe palhaço, é bom para o anemoma e vice-versa. Os peixes palhaços põem ovos 2 vezes por mês sobre a superfície dura mais próxima, ocultada pela base carnuda de anemoma, e protegem de forma agressiva os embriões em desenvolvimento. A relação encontrada entre o peixe palhaço e o anemoma corresponde a uma competição? Não.
Eles estão se ajudando. Logo, isso daqui não é uma competição. Inquilismo, não tem um morando dentro do outro, né? Predação, eles não estão sendo comívoros. Herbivoria também não. Herbivoria é quando um animal come uma planta. Não tem nada a ver. Isso daqui é uma relação de mutualismo, ou seja, o anemoma protege o peixe-palhaço e o peixe-palhaço protege o anemoma. Então é bom para os dois. Se algo é bom para os dois, é um mutualismo. Nossa querida letra E. Muito obrigado para você que de repente conseguiu assistir esse vídeo todo. Agradeço demais. Se inscreve aí no canal e deixa a sugestão sua para mais vídeos.